e ATF na prática. Hoje, veremos na ponta do lápis a introdução na prática da ATF em uma propriedade. Serão dados reais de uma propriedade que é assistida pela Mais-Cria desde 2002, com dados compilados há mais de 20 anos. Esta propriedade realiza atividade de cria, recria e engorda e hoje faz a reprodução somente com IATF, mas não foi sempre assim. Chegou a ter 812 matrizes neste intervalo de tempo, mas estabilizou em aproximadamente 650 matrizes em reprodução por ano. Em 2001, a propriedade realizava monta natural sem estação de monta. Para realizarmos uma consultoria e assessoria na reprodução de uma fazenda, é importante a verificação de anotações zootécnicas, onde são registradas as datas de nascimento dos bezerros. Desta forma, levantamos os nascimentos do ano anterior com nascimentos realizados o ano todo. O primeiro índice que pudemos registrar, então, foi a taxa de natalidade, dividindo a quantidade de nascidos no período de um ano pelo total de matrizes disponíveis. 114 nascidos dividido por 165 matrizes igual a 69% de taxa de natalidade. Já podemos, assim, projetar os meses de concepção, retrocedendo a data 9 meses e 20 dias. Pesamos os bezerros à época da desmama e verificamos o peso à desmama por mês de nascimento e consequente mês de concepção. Desta feita, calculamos média geral de peso dos desmamados em 166 kg. Porém, os bezerros nascidos nos meses de setembro e outubro tiveram uma média de 179 kg, ou seja, eram 179 menos 166 igual a 13 quilos mais pesados do que a média. E os bezerros nascidos nos outros meses tiveram uma média de 160 quilos, que é 179 menos 160 igual a 19 quilos mais leves do que os nascidos em setembro e outubro. Então ficou estabelecido que os melhores meses de nascimento, os do cedo, seriam setembro e outubro, e consequentemente os meses de novembro e dezembro como os melhores meses para a concepção. Observação importante: este tem sido o melhor mês de nascimento na fazenda em questão, muito em função do regime de chuvas e consequente melhor disponibilidade de alimentos na época da reprodução e no terço médio da gestação, que são importantes para a formação das fibras musculares do feto, coincidindo os nascimentos nos meses mais secos, portanto mais saudáveis, e os meses de bonança outra vez na pré-desmama, como vimos no vídeo sobre nascer no cedo. Cada propriedade deve definir qual o seu melhor mês de nascimento. Então, ao somarmos a quantidade de bezerros nascidos no cedo, teremos 23 nascidos em setembro e concebidos em novembro, mais 15 nascidos em outubro e concebidos em dezembro, igual a 38 nascidos no cedo. E ao dividirmos pelo total de 114 nascidos, teremos 33% de nascidos no cedo, contra 67% do restante. Determinamos também esta época como início da estação reprodutiva, na intenção de aumentar a quantidade de nascidos no cedo, portanto, aumentar a frequência de animais com maiores pesos à desmama. Se fizermos um gráfico a partir destes dados, onde projetamos a quantidade de vacas vazias no decorrer do ano, teremos a seguinte configuração: 165 matrizes vazias no início, menos 17 prenhas em novembro, dá 148 vazias, menos 23 prenhas em dezembro, chegamos em 125 vazias, e assim por diante, até o ciclo de 12 meses. E assim, criamos o gráfico chamado de curva de sobrevivência, onde quanto mais brusca for a queda, maior o número de nascidos no cedo. O desejável é que esta curva seja cada vez mais vertical. Com estes dados, podemos programar a estação reprodutiva do ano seguinte, de 15 de novembro
a 15 de abril, com inseminação artificial convencional e repasse com touro a partir de fevereiro. No ano seguinte, quando já tínhamos 194 matrizes, diagnosticamos, no final da estação reprodutiva, 152 vacas prenhas, dividido por 194, igual a 78% de prenhez. Porém, 142 nascimentos, levando a uma taxa de natalidade de 142 dividido por 194, igual a 73%. Aqui podemos calcular também a taxa de perda embrionária fetal, já que 152 prenhezes menos 142 nascimentos igual a 10 perdas. Dividindo 10 por 152 prenhezes igual a 6,6% de taxa de perda embrionária fetal. Mesmo tendo atividade reprodutiva apenas nos 5 meses da estação, sendo que começou dia 15 de novembro e foi até 15 de abril, vemos um aumento na taxa de natalidade e as concepções distribuídas de maneira que nasceram no cedo, 27 em setembro, mais 36 em outubro, igual a 63, que dividido por 142 nascidos, dá igual a 44% de nascidos do cedo. A curva de sobrevivência, neste caso, ganha uma forma diferente. Aparece uma reta antes da primeira inseminação, quando as matrizes permanecem vazias até o início da estação reprodutiva. Depois há uma queda progressiva durante a estação reprodutiva, seguida de outra reta, quando encerra o repasse com touro. Já em 2007, fizemos nossa primeira estação com uma rodada de ATF e repasse com touro. O resultado do primeiro ano de ATF foi de 257 prenhezes em 324 matrizes expostas, que dá 79% de prenhez, e 246 nascidos de 324 matrizes dá igual a 76% de taxa de natalidade, distribuídos de forma que os 62 concebidos no mês de novembro, somados aos 52 do mês de dezembro, dá 114 do cedo, igual a 46% de nascidos no cedo. A curva de sobrevivência, quando há IATF envolvida no processo, se revela com esta queda brusca nas matrizes vazias, pois uma quantidade grande de matrizes fica prenha num único dia, que é o dia da realização da IATF. Em 2009, foi implantada a IATF com ressincronização, que consiste em ressincronizar as matrizes vazias oriundas da primeira rodada de ATF, portanto, refazendo todo o processo de ATF. Ou seja, o protocolo é idêntico, porém, no dia do diagnóstico de gestação da primeira rodada de ATF, as matrizes que derem vazias são reimplantadas e é refeito todo o protocolo com uma segunda inseminação. Nesta ocasião, já reduzimos a estação reprodutiva para 4 meses, terminando o repasse em março ao invés de abril. Apesar da redução da estação, obtivemos 305 prenhezes de 366 matrizes, igual a 83%, e 292 nascimentos, que dividindo pelas 366 matrizes existentes na época, dá 80% de taxa de natalidade. Além de 90 mais 59 igual a 149 nascidos no cedo, que representam 51% do total. Aqui, na curva de sobrevivência, já notamos 2 quedas bruscas, equivalentes às 2 IATFs realizadas, além da reta final a partir de março, quando não teve mais atividade reprodutiva. Já em 2011, foi implantada a terceira rodada de ATF, que é uma segunda resync, ou seja, substituímos o repasse com touro por uma terceira rodada de ATF. No primeiro ano, sem touro de repasse, obtivemos o resultado de 80% de prenhez. A partir daí até hoje, é feito o protocolo desta maneira.
e o resultado final de prenhez tem evoluído, obtendo prenhez final sempre igual ou acima de 80%. No próximo vídeo veremos o detalhamento da reprodução com 3 rodadas de ATF, distribuição dos partos, percentual de nascidos do cedo e curva de sobrevivência, além do cálculo de todas as taxas envolvidas no processo e todo o passo a passo das rodadas de ATF que compõem a estação reprodutiva, desde o primeiro protocolo até a desmama, no ano que obtivemos 91% de taxa de prenhez final. Se gostou, dá um like, compartilha, aproveita para se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para ser informado das novas publicações.